Nosso vídeo de hoje tem como objetivo falar um pouco sobre os ramos do cooperativismo. Então, o que são esses ramos do cooperativismo, né? Qual o objetivo de se dividir em diversos ramos? Na verdade, os ramos do cooperativismo eles vão surgir, né, no desenrolar do processo, no desenvolvimento do modelo cooperativista. Quanto mais as cooperativas vão se desenvolvendo, quanto mais o cooperativismo vai se desenvolvendo, diferentes tipos de áreas da economia vão se transformando ou vão aderindo a esse novo modelo social de produção econômica. Então, nós podemos dizer que o cooperativismo é uma forma social de produção em que as pessoas se juntam e se organizam de forma coletiva, visando atingir, né, o bem comum e, ao mesmo tempo, gerar benefícios comuns. Essa é a grande diferença do modelo empresarial que a gente conhece, né? Claro que as empresas têm objetivos econômicos, as empresas têm objetivos as empresas têm objetivos econômicos, as empresas têm objetivos sociais, mas quando a gente se depara como diferenciar uma empresa de uma cooperativa, a gente vai perceber que o que modifica é que no cooperativismo, as pessoas, os associados, eles são donos dos meios de produção. E eles produzem, a cooperativa atende os seus benefícios e chega no final do resultado do exercício, o que é que a cooperativa faz? Ela ajuda essas pessoas, né? Ela cria estratégias de desenvolvimento dessas pessoas, não só financeira, como social, né, da comunidade. E as pessoas recebem lá no final do ano as sobras, ou seja, que é o lucro que a gente conhece na empresa moderna. Então, as sobras é o resultado positivo da cooperativa no ano, tirando as reservas legais de 10% e a reserva do FAT de 5%, que é o que a lei do cooperativismo brasileiro define, o restante vai ser distribuído aos associados conforme estatuto ou regimento interno, que são os documentos que regem a vida das cooperativas. Então, com o tempo, né, vai surgindo. Hoje nós temos praticamente 3 ramos de cooperativas no Brasil. Né? Nós temos 3 ramos de cooperativas no Brasil. A primeira, a mais conhecida, são as cooperativas agropecuárias, que unem produtores rurais, né, que tem como objetivo produzir os seus produtos e beneficiar, e aí com ganho em escala na produção. Em vez de nós termos um só produtor, por exemplo, produzindo leite, comercializando leite, esses produtores se juntam entre vários produtores e ganham escala. E aí conseguem atender o mercado com maior quantidade e com maior qualidade e também com preços mais reduzidos, né? E com ganhos, com lucros bem melhor. Então, a cooperativa agropecuária ela vai estar inserida numa gama muito grande de negócios. Se você perceber, nós temos cooperativas de leite, nós temos cooperativas de produção de palmito, nós temos cooperativas ligadas à produção de arroz, que a gente conhece bastante, nós temos cooperativas ligadas à produção de soja, a Coamo é um exemplo, uma das maiores esmagadoras de soja da América Latina, né? Nós temos uma grande quantidade de produtos. Uma curiosidade, por exemplo, tudo que é produzido, ou seja, de tudo que é produzido hoje no Brasil, 48% passa pelas cooperativas. Né? Então, só para não ter uma ideia, tudo que é produzido no campo passa por uma cooperativa. E o cooperativismo, ele é responsável praticamente por 11% do produto interno bruto agropecuário brasileiro. Então, quando vai se fazer lá a soma do produto interno bruto, nós vamos ter
11% do produto a partir atendido pelas cooperativas. Então, só para a gente ver a importância. Um dos movimentos fortes hoje de cooperativismo no campo, ele está ligado ao movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, né? Tem uma grande discussão aí sobre o movimento, mas uma coisa é importante. Na maioria dos assentamentos, nós temos cooperativas agropecuárias, cooperativas de produção de leite, né? Uma marca muito conhecida aí, que é o símbolo do cooperativismo dentro no campo, que é o leite Terra Viva, que muitos conhecem. O outro ramo do cooperativismo, né, importante no Brasil são as cooperativas de consumo. Né? Nós temos aí diversos produtos que podem, ou diversos segmentos que se unem, comprando em escala, em grande quantidade, e aí as cooperativas conseguem descontos maiores. Então, a cooperativa de consumo, ela tem como objetivo defender economicamente os seus cooperados. Quando uma cooperativa de consumo, quando o associado vai lá comprar um produto, ele não é só um cliente, ele é seu proprietário também. Então, ele é beneficiado duas vezes. Ele é beneficiado com os preços mais em conta e é beneficiado com os ganhos da cooperativa, que se transformam em resultados econômicos no final do ano. Então, é muito interessante esse ramo do cooperativismo, né? Que a gente deve pensar mais nisso. Já existem cooperativas de consumidores de medicamentos, cooperativas de consumidores de produtos escolares, cooperativa de consumidores de bens e serviços dos mais variados. Uma novidade que começa a surgir, começa a crescer no Brasil, é as cooperativas de produção de energia, as cooperativas de produção de energia solar. Tem um exemplo em Minas Gerais que vários moradores da cidade não tinham, nas suas casas, não tinham como construir uma usina, né, termosolar em cima da sua casa. Eles daram um terreno numa comunidade mais distante e lá construíram uma cooperativa de eletrificação solar. E eles fornecem essa energia para a concessionária local e todos saem beneficiados, né? Ganham duas vezes, porque não pagam a energia que produz e ainda ficam com o lucro da cooperativa no final do ano. É uma coisa para se pensar. Como produzir energia solar de forma coletiva? Em vez de nós ter um indivíduo, uma pessoa física, produzindo, que tem problemas, por exemplo, tem mais dificuldade na comercialização, nós podemos ter uma cooperativa que vai fornecer energia para outras concessionárias e transforma isso em ganho para os seus associados, para os seus cooperados. Outro modelo de cooperativa, né, é a cooperativa de crédito, que a gente já falou recentemente aí, né? Então, só para vocês terem ideia da importância das cooperativas, nós temos aí 7,8 milhões de pessoas e empresas já são associadas na cooperativa de crédito. Pode parecer pouco, 7,8 milhões de pessoas no universo de praticamente 200 milhões. Mas juntas, as 4 maiores cooperativas financeiras já são o 6º maior banco do varejo brasileiro. Então, Sicredi, Sicobi, Unicred, Cressol e outras, Ailos e outras centrais formam esse conjunto aí. Só para ter uma ideia, em mais de 400 cidades do país, as cooperativas de crédito são a única possibilidade de uso bancário, ou seja, além delas prestar um serviço mais em conta, beneficiar o associado, ela ainda trabalha pela inclusão econômica. Então, só para a gente ver, o universo do cooperativismo, ele vem crescendo e crescendo de forma significativa. Por isso que eu sou um apaixonado pelo cooperativismo, um apaixonado pela cooperação. Eu acredito muito que a saída para a humanidade não está nas ações individualizadas, mas nas ações cooperadas, né? E elas estão aí, né? Nós temos diversas cooperativas e cada uma ocupando um determinado espaço social, uma determinada rede de pessoas e que fazem um trabalho significativo, né? E o maior sistema financeiro hoje cooperativo do Brasil é o Sicobi, depois seguido pelo Sicredi.
As cooperativas educacionais, né, um grupo de docentes, um grupo de professores, junto com os pais, podem formar uma cooperativa para prestar serviços educacionais a seus filhos. Então, no mínimo aí 20, 30 pessoas se juntam, no mínimo 20, né, que é a lei do cooperativismo, diz que tem que ser no mínimo 20 pessoas, se reúnem e constroem uma escola no modelo cooperativista. Nós temos aqui numa cidade próxima de Tubarão, em Imbituba, a Copeimb, que é uma cooperativa de educação ibitubense, se eu não me engano, mas que tem essa diferença, né? Os pais se organizaram para prestar serviço educacional com qualidade para os seus filhos e se tornou uma escola importante, né? Qual é a vantagem? É que diante do custo caro de uma escola particular e muitas vezes da precariedade, a gente continua defendendo sempre a escola pública, traz aí o exemplo, mas eu sou um defensor da escola pública, e a gente, diante dessa, ficar no meio, as cooperativas, então, resolvem o problema. As cooperativas habitacionais, muito comum na Argentina, no Brasil nós temos poucas cooperativas, mas nós podemos, né, estimular as cooperativas educacionais, habitacionais. Então, por exemplo, um grupo de pessoas que não tem casa pode se reunir, compra um terreno e, de forma cooperativa, né, faz as suas casas. É muito comum que essas cooperativas elas tenham um prazo, né? Quando todos os associados, todos os sócios da cooperativa tiverem as suas casas, ela perde a sua finalidade, porque o objetivo dela é atender o interesse de um grupo de pessoas que podem comprar um terreno a um custo bem mais barato e construir de forma cooperativa a um custo bem mais barato. As cooperativas de infraestrutura, muito comum também no sul do Brasil, né? Se nós pegarmos aí, temos milhares de cooperativas de infraestrutura, né, ao longo da história. Claro que muitas vão desaparecendo, vão se fundindo com outras, mas aqui nós temos o ramo que encaixa aqui as cooperativas de eletrificação rural. E que de rural hoje a maioria não tem mais nada, né? Mas elas foram criadas com esse termo, cooperativa rural. Por quê? Porque um grupo de moradores na região rural da maioria das cidades não tem energia, então eles se juntam, colocam dinheiro comum e começam a comprar energia da concessionária, né? Então, por exemplo, no caso de Santa Catarina, a Celesc é uma concessionária que cede através das comunidades e cresceram significativamente e hoje elas não são mais só distribuidoras de energia, elas são também geradoras de energia e estão em plena expansão, né? Aqui nós temos, perto aqui nós temos a Serpalo, que já está construindo a sua mini central elétrica, central hidrelétrica, a Coperzen, a de Braço do Norte, Sebranorte. Essas cooperativas em geral hoje já têm a sua própria geração de energia. Claro que não atende toda a sua necessidade. As cooperativas de mineração, aqui no sul nós temos a Coperminas, que é o mais próximo de exemplo que a gente tem, que surgiu de uma massa falida, de uma mineradora que fala e não consegue pagar os direitos trabalhistas a todos os seus funcionários. O grupo de trabalhadores de mineiro assume e cria uma cooperativa de mineração, a Coperminas. Sim. No caso, Luciano nos pergunta aí sobre a mineração. Com certeza, né? Há espaço, sim. Nós temos a Coperminas, que vem passando por problemas, com certeza, né? A maioria do cooperativismo, ele enfrenta desafios, principalmente em áreas tão específicas quanto a mineração, né? Por quê? Porque hoje é uma legislação ambiental muito forte nesse sentido. Nós temos aqui no sul catarinense um problema sério de restrição de comércio do carvão. Então, né, a maioria da produção de carvão aqui no sul ela depende
da Engie hoje, né, que era a Tractebel, hoje é Engie, depende basicamente dessa usina termoelétrica aqui em Tubarão, que é a grande consumidora desse carvão. Com certeza, né, novas cooperativas ou cooperativismo poderia e deve incentivar isso, mas é um ramo, Luciano, que tem dificuldade de entrada. A gente sempre diz que a mineração é um ramo de dificuldade de entrada, né? Ele tem características de oligopólio ou muitas vezes monopólio. Por quê? Licença de mineração, a maioria das áreas com carvão na região já tem detentores dessas licenças, né, de exploração. Isso é conseguido lá no Ministério das Minas e Energia, no Departamento de Proteção de Mineral, né, o DPNM, se eu não me engano. As pessoas compram uma concessão, não pedem, né, não ganham uma concessão, elas compram uma concessão para explorar determinada região, as jazidas de minério. No nosso caso aqui, toda essa área produtora de carvão, ela já tem detentores. Então, é um ramo que nós temos o cooperativismo presente, né, no caso da Coperminas, mas é um ramo também que tem dificuldade de entrada. Talvez o cooperativismo ficasse fora da mina, né, em outras atividades que permitissem aí a geração de trabalho cooperado. Mas nós temos exemplos, sim, no caso da Coperminas, que atualmente eu não sei dizer como está a situação econômica, financeira da Coperminas, mas na próxima aula eu vou pesquisar isso para trazer para o conhecimento como é que está a Coperminas. Valeu? As cooperativas de produção é um caminho muito interessante. Produção de fogões, né? Produção de móveis de madeira, confecção de roupa. Nós temos aqui em Joinville a Unipol, que é uma cooperativa de produção, também uma massa falida, né, uma empresa de produtora de plásticos que fale, e os seus funcionários, para não ficar refém desse desempregado, eles assumem a massa falida e passam a produzir, então, plásticos a partir. Hoje a Unipol trabalha basicamente com plásticos a partir da reciclagem. Ela compra plástico e reproduz aí, atendendo um mercado muito interessante. Nós temos a Cooper Couro também aqui na região de Criciúma, né? Tivemos a Cooper Couro, que foi muito forte, né? Que era antigo Curtume da Albó, também na região de Criciúma. Nós tivemos a Cooper Metal também aqui na região de Criciúma, que foi a antiga Cidesa, Siderúrgica Zanata, né, que passa por um processo e é assumida pelos trabalhadores e passa a se chamar Cooper Metal. Nós temos a Uniforja, que é em São Paulo, que é uma grande forja, uma grande produtora de material forjado, uma Uniforja, e que hoje é uma cooperativa. Então, nós temos vários exemplos aí de cooperativa de produção. Cooperativas de saúde, né? No caso, hoje a Unimed aí é uma das cooperativas mais fortes no ramo de saúde, né? Então, as cooperativas de saúde estão 85% do território nacional e 32% do mercado privado de saúde, né? Nós não podemos deixar de perceber a importância que a Unimed tem aí na saúde, né? Com hospitais em grandes cidades. E cada cidade é uma cooperativa, né? A Unimed de Criciúma é uma cooperativa de médicos de Criciúma, a Unimed Tubarão é uma cooperativa, a Unimed Florianópolis é uma cooperativa, e que são, né, que trabalham pelo sistema Unimed, que seria as Unimedes locais seriam as cooperativas singulares, e a Unimed nacional seria a cooperativa central. Vamos lá, então. Então, a próxima cooperativa são as cooperativas sociais, né? Muito comum aí, deficientes, dependentes químicos. O cooperativismo social ele é muito recente, né? Mas é um tipo de cooperativa que vem aí crescendo, né? Que tem como objetivo a inclusão produtiva dessas pessoas,
egressos de prisão, condenados a penas alternativas, e que vem aí atuando de forma muito importante nesse segmento. As cooperativas de trabalho, né, que prestam serviço a outras pessoas, né? Nós temos as cooperativas de dentistas, cooperativas de catadores, que vêm sofrendo aí um processo muito grande de desvalorização, a cooperativa dos catadores. A gente trabalhou bastante tempo com isso, né? E conseguimos avançar muito pouco. Na região de Blumenau, nós temos uma cooperativa, a Cooper Blue. Na região de Itajaí, Navegantes, tem mais 2 cooperativas de catadores, mas que enfrentam dificuldades aí, né? São trabalhadores que fazem o trabalho de coletar resíduos da coleta seletiva e processar e vender esse material. Cooperativa de transporte, nós temos aí várias, a Cooper Carga de Concórdia é um exemplo, nós temos várias cooperativas, aqui em Tubarão também nós já temos uma cooperativa de transporte, de caminhoneiros, né, que se juntam, em vez de prestar serviço como autônomo, prestam serviço via cooperativa. As cooperativas de turismo e lazer, aqui no sul nós não temos essa característica, mas essas cooperativas elas estão lá mais para o norte e nordeste do Brasil, principalmente o nordeste, nós temos aí várias cooperativas de turismo e lazer. Então era isso que a gente preparou para a nossa aula de hoje, né, nossa mini aula, né, de uma forma bem simples, trazendo o conteúdo, sem muito preparo, assim, muita técnica, mas apenas utilizando uma plataforma, que é o YouTube, ao vivo, e fazendo a nossa aula. Eu sou o professor João Antolino Monteiro, tenho o meu canal no YouTube, né? Convido vocês a se inscreverem. No Instagram também estou lá sempre com o título Professor João Monteiro, no YouTube também, Professor João Monteiro. Nas diversas redes sociais a gente está procurando, de forma simples, levar o conhecimento a todas as pessoas. Nós acreditamos, eu acredito, que o conhecimento é o único bem que, para ser utilizado, ele precisa ser distribuído. Eu não consigo ficar com o meu conhecimento só para mim. Se eu ficar só para mim, ele não tem utilidade. Então, nos ajude, se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima oportunidade.